Quarta questão. Leia o texto. Lei de terras. Em se tratando de história, é sempre muito difícil estabelecer uma conexão direta de causa e efeito entre um fato do passado e a realidade do presente. No caso brasileiro, talvez uma das raras exceções seja a Lei número 601, de 18 de setembro de 1850, popularmente conhecida como Lei de Terras. Aprovada durante o reinado do imperador Dom Pedro II, seus efeitos podem ser vistos até hoje. Saber do que se trata a Lei de Terras, portanto, pode nos ajudar a compreender melhor a questão agrária no Brasil contemporâneo. Sobre a Lei de Terras, pessoal, eu estava falando nesse instante que durante o período regencial, o governo começou a incentivar a ocupação do Oeste Paulista. E assim, o governo doava terras de graça para quem queria investir na região. Só me diga uma coisa, na hora que o Oeste Paulista começa a crescer, ele não vai passar a ser uma concorrência ao Vale do Paraíba, não? Vai. E quem era que dominava o Vale do Paraíba? A elite tradicional, os barões do café, que eram deputados, que eram senadores, que eram influentes, que eram importantes. Então eles vão ver no Oeste Paulista uma ameaça aos seus interesses. O que eles vão fazer? Aprovar uma lei. A partir de agora, está proibido o governo doar terra. Quem quiser terra agora, que coce os bolsos. Quem quiser terra agora, que compre. A lei de terra, ela vai dificultar o acesso da terra ao indivíduo. O imigrante que vai chegar, ele vai ter dificuldade de ter acesso à terra. O negro que for liberto ao forro, ele vai ter dificuldade de ter acesso à terra. Porque agora não vai ter mais a doação de terra. Terra agora só se tu pagar. E terra é cara ainda hoje. Ainda hoje, para tu comprar terra não é fácil. Quando você vê aquela novela lá que está repetindo agora, Rei do Gado, que vê aquela fazenda zona lá, ó. Tá não? Não é qualquer um que vai ter uma fazenda daquele tamanho, daquele porte, com aquela quantidade de gado. O cara precisa ter muito dinheiro, muito dinheiro. Então, dessa forma, quando a gente vê a nossa quarta questão, que é sobre a lei de terras, vai dizer o seguinte: contribuiu para manter a concentração fundiária. Lógico, dificultando o acesso à terra, você vai ter a manutenção da terra nas mãos de uma pequena minoria. Até hoje, poucos dominam a grande quantidade de terras que nós temos no Brasil. E a grande maioria, obviamente, vende a sua força de trabalho. Então, vamos para a quinta questão, que é a questão de indústria, que o meu colega perguntou nesse instante, eu pedi para esperar um pouquinho. Porque, pessoal, no Brasil, a economia não vai ser só indústria, não vai ser só café. Vai ter indústria também, com todas as dificuldades possíveis. Respondo já a questão. Imagine, quem comanda a política nacional? Os latifundiários. Manda pelo um papelzinho. Na questão anterior, por que não pode ser D de dado, meu amorzinho? Ou B de bola? De dado. Transformou profundamente a agricultura brasileira? Não. A lei de terras manteve a agricultura nas mãos de uma minoria latifundiária que mantém a mesma estrutura de dominação. A escravidão foi mantida, o poder foi mantido, as técnicas produtivas foram mantidas. Era exatamente para impedir a expansão de uma coisa nova. Já é, meu amor? Pois bem, voltando para a indústria. Eu sou latifundiário. Se eu sou latifundiário e sou um deputado, eu vou querer que a economia do Brasil saia de uma economia agrícola para uma economia industrial? Eu não. Eu quero que o Brasil seja eternamente agrícola. Tem um filme sensacional que chama-se Mauá, o Imperador e o Rei, com o Paulo Betti. Aí tem uma cena que é quando o Mauá conhece o Visconde de Feitosa. E aí o Visconde de Feitosa chega para ele e pergunta assim: meu jovem, né? Vejo que você está com a cabeça cheia de ideias, né? E aí ele vai dizer: o que você pretende fazer com esse dinheiro que ele tem? Aí ele diz assim: eu pretendo trabalhar muito. Aí o Feitosa vai dizer assim: o trabalho não é necessário. O importante
são as ideias. Aí ele vai dizer, me desculpe discordar, Visconde Feitosa, mas foi com o meu trabalho que eu consegui essas ações e esse dinheiro. Aí o Visconde Feitosa vai dizer, mas agora que você tem muito dinheiro, você pode comprar um bom lote de escravos e ele trabalhar para você. Aí o Mauá vai dizer, escravos? Não vejo a hora de acabar com essa aberração. Aí o Visconde Feitosa, essa aberração é o Brasil. Acabar com a escravidão é acabar com o Brasil. Aqui, tudo é feito por eles. Então, existia um grupo conservador que não queria mudar o Brasil nunca. E é lógico que isso vai dificultar o processo de industrialização no Brasil. Eita, que botaram uma letrinha bem pequenininha. Estou ficando velho, negado. Já estou com 44 já, negado. Eu penso que eu ainda tenho 20. 20 são só os quilos, né? Vamos aqui. Quando o governo dava terra para... Eita. Para serem prosperadas. Qual era o nome disso? Já que a lei de terras era quando a terra era comprada. Veja o seguinte, pessoal. O governo que vai estar doando terra não vai ser o governo imperial. Vai ser o governo paulista que vai estar fazendo isso. Tá? O governo provincial. Lembre-se quando a gente falou de período regencial, veio o ato adicional. O ato adicional deu autonomia para as províncias, para que elas pudessem fazer leis para tentar resolver seus próprios problemas. Então, qual era a questão do governo paulista? Pô, tem um bocado de terra boa aí, né? Que os italianos vão chamar de terra rossa, né? A terra vermelha, que aí a gente passou a chamar de terra roxa, não sei porquê, né? Rossa é italiano, vermelho, né? Então, o governo paulista doava essas terras para poder atrair investidores, tá? Aí o governo federal lá, o governo imperial lá no segundo reinado é que vai criar uma lei nacional proibindo a doação de terras. Joia? Então, quem doava terra era uma iniciativa particular do governo paulista. Pois bem, então investir na indústria não vai ser fácil. Por isso mesmo que a nossa indústria não prosperou muito tempo. Eu costumo dizer que aqui no Brasil nós tivemos um susto industrial, né? Nos livros o pessoal vai dizer que é um surto industrial. Eu prefiro dizer que é um susto. Indústria onde? Acabou, passou, já foi. Foi tão rápido que ninguém nem viu, né? Rapidinho, voado. Pois bem, então como é que a nossa indústria cresceu? Bora. Meu amigo, a primeira coisa que a gente vai precisar para ter desenvolvimento na indústria, a gente precisa ter dinheiro. O que você faz na vida sem dinheiro, meu filho? PN, não é não? Praticamente nada. Vai pensar besteira não. Pois bem, então eu vou precisar de dinheiro. É como diria aquela grande filósofa contemporânea dos anos 80, Cyndi Lauper, money changes everything. Dinheiro muda tudo. Essa música é a nova, é da minha época. Pois bem, então dessa forma, o que você vai observar é que eu preciso de dinheiro. Ciliano, de onde é que vem dinheiro? Adivinha? Quem é que manda no Brasil? Nossa mamãe, Inglaterra, empréstimos. Parte do dinheiro do café vai ser dinheiro emprestado, para a indústria. Vai ser dinheiro emprestado. Senão agora eu não entendi nada, ó. Porque como é que a indústria inglesa, que precisa do mercado brasileiro, vai emprestar dinheiro para a gente desenvolver a indústria brasileira? Ah, sabe por quê? É porque no século XIX a indústria inglesa já está na segunda revolução industrial. Na segunda. Novas técnicas, né? Novas fontes de energia, nova matéria-prima, novos produtos. A Inglaterra dizia assim, faz de conta, pronto. Esse óculos aqui, só para fazer de conta. Então a Inglaterra diz assim, rapaz, eu vendia óculos para o Brasil, mas agora eu estou com a segunda revolução industrial, eu não tenho mais interesse em vender isso para o Brasil não. O Brasil precisa muito de óculos, então faz o seguinte, eu te empresto dinheiro, Brasil, e tu mesmo produz o teu óculos. Isso acontecia, por exemplo, com a indústria têxtil. O Brasil precisava de tecido de algodão grosso. Para quê? Para ensacar o café, para ensacar o açúcar, para ensacar a produção agrícola, para fazer a roupa dos escravos. Tecido grosso. A Inglaterra não tem mais interesse em fabricar tecido grosso. Então a Inglaterra nos empresta dinheiro e a gente vai produzir aquilo que ela não quer mais produzir. Tá? A gente não vai concorrer com a Inglaterra não. A gente vai produzir para o mercado interno. E é lógico, também parte desse dinheiro é dos lucros do café. Eu era inteligente, eu pensava assim, ó, rapaz, a Inglaterra quer acabar com a escravidão.
mais cedo ou mais tarde, a escravidão vai acabar no Brasil, porque a Inglaterra quer. Quer saber uma coisa? Eu vou pegar o meu lucro do café e vou gradualmente investindo em outra coisa. Então eu vou investir no café, mas eu invisto em outra coisa também. No dia que o café quebrar, eu tenho a outra coisa. Beleza? Então muitos cafeicultores ali no Vale do Paraíba passaram a investir também na indústria, porque viam a perspectiva da escravidão acabar com o tempo. Então, dessa forma, investir na indústria era garantir os seus lucros depois que o café fosse para o buraco. Ora, mas não adiantava eu ter apenas dinheiro. Eu precisava ter mão de obra qualificada. E era uma coisa que aqui no Brasil a gente não tinha, né? A nossa economia, desde o período colonial, é uma economia fundamentada na mão de obra escrava, uma produção agrícola. As manufaturas se instalaram aqui no Brasil com Dom João VI, quando teve lá a revogação do Alvará de 1785, que nós vimos em encontros anteriores. Mas ela nunca conseguiu se desenvolver porque não conseguia concorrer com os produtos ingleses. Então a gente não tinha uma experiência na indústria. Quem é que a gente vai usar como mão de obra? Os imigrantes. Os imigrantes tanto vieram para o Brasil servindo como mão de obra para os cafezais, mas também vieram para o Brasil servindo de mão de obra para a indústria. Ciliano, tenho dinheiro, tenho mão de obra, só tem um problema: para quem que eu vou vender? Eu precisava ter mercado consumidor, e eu acabei de dizer que o nosso mercado é o mercado interno. A gente não vai vender para a Europa, a gente não tem condições de concorrer, tá doido, né? A Europa agora já tem a Alemanha, já tem a Itália, né? A França, que é industrial desde a era napoleônica, a Inglaterra, que é industrial desde 1750 na Revolução Industrial. Como é que a gente vai concorrer com esse povo, rapaz? A gente vai produzir para cá. Mas mesmo produzindo para cá era complicado, porque as tarifas alfandegárias dos produtos estrangeiros eram baratas. As tarifas alfandegárias dos produtos estrangeiros eram só de 15%. Isso foi um acordo que a gente fez quando o nosso processo de independência. Os países que reconheciam nossa independência exigiam tarifas alfandegárias reduzidas para os seus produtos, e a gente teve que aceitar. Ora, só que em 1844, o acordo que a gente tinha feito com esses países acabou, e a gente pôde criar uma lei para favorecer a indústria nacional. Em 1844 foi aprovada então a lei chamada Tarifa Alves Branco. A Tarifa Alves Branco, ela vai criar um novo critério de pagamento de impostos, de tarifas para os produtos importados. Os produtos importados que entrarem no Brasil vão pagar agora, variando de 30% a 60%. Por exemplo, se um produto X qualquer não existe aqui no Brasil, óculos. Esse produto vem da Holanda, vem da França, vem da Alemanha. Não existe indústria de óculos no Brasil. Esse produto não vai concorrer com a indústria brasileira. Ele vai pagar a tarifa de 30%. Porque não vai concorrer com a gente. Mas, se aqui no Brasil tiver indústria de óculos, esse produto vai concorrer com a nossa indústria local. Então ele vai pagar 60%. Então a tarifa alfandegária, 30%, é para os produtos que não havia produção semelhante no Brasil. 60% para os produtos que existiam aqui no Brasil, e era preciso então proteger a indústria brasileira. Assim, a nossa indústria conseguiu crescer muito, mas muito pouco. Porque depois, quando a gente chegar lá na crise do Império, você vai ter a lei Silva Ferraz, que vai extinguir a tarifa Alves Branco e volta novamente aos produtos estrangeiros a ter baixa tarifação. Pois vamos então resolver a nossa sexta questão, quinta questão. Os centros urbanos brasileiros, principalmente a capital, a cidade do Rio de Janeiro, passaram por grandes transformações a partir da segunda metade do século XIX. Irineu Evangelista de Souza, o Visconde de Mauá, foi um dos principais personagens desse processo de mudanças. No período citado, a capital do Império sofreu, dentre outras, as seguintes transformações. Olha aí, o que vai dizer a nossa letra D. A aplicação de capitais na modernização da infraestrutura de transportes, no aprimoramento dos serviços urbanos, no desenvolvimento de atividades industriais. Nesse filme que eu acabei de citar para vocês, Mauá, o Imperador e o Rei,
Tem uma cena interessante, que é quando o Irineu Evangelista, que é o Visconde de Mauá, ele vai, ele mesmo, financiar a iluminação do Rio de Janeiro. E aí tem a cena quando ele sai inaugurando, né, os primeiros postes, a eletricidade chegando no Brasil. Então, a nossa quinta questão é a letra D de doidinho, doidinho, doidinho. Pessoal, a sexta, sétima, oitava, nona e décima vão estar todas inseridas agora nesse nosso último slide, que é para a gente falar sobre a crise do império. Entender por que o império partiu as bandas e deu espaço para a república. Lógico que a proclamação da república não foi resultado da conscientização do povo, a conscientização das massas que derrubaram o imperador e transformaram o Brasil numa república para o povo brasileiro. Lógico que não. A proclamação da república foi um golpe político-militar, como todos os outros golpes que tiveram e que nós ainda vamos ver durante o encontro. Quando a gente teve a independência do Brasil, um golpe. Proclamação da república, golpe. Aí você vai ter daqui a pouco, no nosso próximo encontro, a gente vai falar, né, da chegada do poder do Floriano Peixoto, um golpe. Aí você vai ter a Revolução de 30, golpe. A saída de Vargas em 45, um golpe. A saída de João Goulart em 64, outro golpe. O processo de redemocratização em 85, outro golpe. Tu acha que foi o povo? Tu acha? Direta já, o povo no meio da rua. Ei, vamos ser... O povo foi manipulado para ir para as ruas. O povo foi feito massa de manobra. Os mesmos políticos que estavam no poder na ditadura foram os mesmos que continuaram na república. Eles só mudaram a roupa deles. E o povo iludido acha que o Brasil mudou. Mas depois a gente fala disso no outro encontro, né? República é outra conversa. Isso, eu vou beber no microfone. Vou te dizer, viu? O cara vai ficando velho, vai ficando assim. Oba, até que enfim botaram uma letra bem grandona. Tava chegando uma letra pequenininha aqui que tava osso, ó. O fato da Inglaterra ser o líder na economia industrial e ter relações com o Brasil pode ter sido um dos fatores do atraso industrial? Lógico que sim. A Inglaterra nunca vai deixar a gente desenvolver a nossa indústria para competir com ela. Até mesmo porque quem empresta dinheiro para a gente é ela. A gente só vai desenvolver o permitido por ela. Lógico, também tem os interesses dos latifundiários que não queriam mudar o Brasil agrário para um Brasil industrial. Então vamos lá. Pessoal, quando a gente fala da crise do império, lembra aquele primeiro organogramazinho que a gente colocou? Dom Pedro II com suas 4 bases. Está aí as 4 bases aí, né? Os cafeicultores, os militares, a Igreja Católica e a Inglaterra. Esses mesmos grupos que colocaram Dom Pedro II no poder e disseram, fique aí governando para a gente, vão ser os mesmos que vão se unir e vão dizer, saia daí, dê lugar agora para a República, pronto, bota a República agora, vai ser agora o Deodoro da Fonseca que vai governar, tu vai embora, vai-se embora, se manda, vai para a França, lá é muito melhor morar em Paris, né? Gastar o dinheiro, e deixa a família real por aqui, ganhando ainda, logicamente, todos os laudênios das terras ali de Petrópolis. O que você comprar e negociar lá em Petrópolis, ainda é para a família real. Não? Tem o Dom Guzmão aí, né? Dom Guzmão está morto de feliz, porque é o descendente, né? O bisneto lá da princesa Isabel. Morto de feliz. Se o Brasil voltar a ser monarquia, ele vai ser o nosso rei. Rei Dom Guzmão, de Orleans e Bragança. Muito bem. A gente merece, viu? Mas vamos pra cá. Rei já basta já o Pelé, a Xuxa. Muito bem. Eu ia dizer uma frase, mas não vou dizer não. Senão você vai dizer, esse negócio está muito revoltado. Tô não. É porque a gente merece essas coisas, viu? Rei do futebol, rainha dos baixinhos. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá. Por que cada grupo desse abandonou o império, hein, Ciliano? Está aí o motivo de cada um. E vamos analisar? Tem que ser um pouquinho rapidinho, que a gente só tem aqui 12 minutos. Mas dá tempo, para que essas pressas todas, não é não? Sair daqui 8 da noite tá bom demais. Sair daqui, passou em casa, toma um banho, vou para um São João. Tananana. Tirei nem a barba hoje, que é para poder, né, tá de matuta assim. Pronto, a barba tá grande. Muito bem. Vamos lá. Primeiro grupo,
Primeira coisa que a gente tem que deixar claro é que não foi cada grupo assim, hoje eu fiquei contra o imperador, amanhã sou eu. Não, pessoal, é um contexto. Foram 20 anos de processo, tá? Quando você pega a partir de 1870 até 89, vai ser todo um processo que vai enfraquecer o império, que vai levar esses grupos a ficarem contra o imperador. Então vamos entender cada um? Quando eu falo de cafeicultores, eu estou falando de dois grupos. Eu estou falando de cafeicultor do Vale do Paraíba e do Oeste Paulista. São cafeicultores que têm realidades diferentes e interesses diferentes. O motivo para romper contra o império também vai ser diferente. Os cafeicultores do Vale do Paraíba vão romper com o império devido à questão abolicionista. A Inglaterra vai pressionar para que a escravidão acabe. Primeiro a Inglaterra aprovou uma lei, lá na Inglaterra o parlamento inglês aprova a Bill Aberdeen, proibindo o tráfico internacional de escravos. E os navios que fossem pegos seriam então tomados pela Marinha Britânica. É lógico que isso afetou, né, ao comércio de escravos aqui no Brasil. Depois a gente aprovou aqui no Brasil uma lei proibindo o comércio de escravos, que foi a Lei Eusébio de Queiroz. Ora, proibia o comércio de escravos, mas o comércio continuava, porque passou a se desenvolver um comércio interprovincial. Umas províncias vendiam para outras províncias os escravos. Era proibido, se você fosse pego, né, você ia ser punido. Mas o comércio continuava. Só que ele agora era ilegal, tanto é que tinha que ter os esquemas. Tanto é que quando você vai para Pernambuco, né, tem lá Porto de Galinhas. E o nome Porto de Galinhas é exatamente por causa dessa questão da venda de escravos. Quando você chegava no porto, né, que os escravos eles ficavam em alto mar, e os jangadeiros é que traziam os escravos para a cidade, porque os navios negreiros não podiam mais atracar no porto. Aí então se dava a senha: tem galinha no porto, para dizer que tinha escravo, que escravo estava sendo ia ter escravo para comercializar, né? Então havia o comércio escravista, mas aos poucos foi acabando. O problema é que a escravidão vai acabar de uma forma que os latifundiários não imaginavam. A Lei Áurea, ela proíbe a escravidão. O que isso quer dizer? Se a Lei Áurea proíbe a escravidão, todo mundo que tiver escravo vai ter que libertar seus escravos para poder se adequar à lei. O império ele não libertou escravo nenhum. O império não disse: todos os escravos estão livres. Se o império fizesse isso, ele ia ter que indenizar cada latifundiário que perdeu seu escravo. O império disse: a escravidão está proibida e a lei é bem clara, por 100 anos. Em 1988, quando nós fizemos a nossa Constituição, a Constituição Cidadã, se a escravidão quisesse voltar, poderia ter, porque a Lei Áurea iria estar então revogada. Lógico que não existia mais, era contexto histórico para isso. Não fazia mais sentido. Mas a Lei Áurea, ela proibia a escravidão por 100 anos no Brasil. E na prática, extinguiu. Mas cada latifundiário teve que libertar o seu próprio escravo. E aí os latifundiários ficaram indignados, quer dizer, égua. O governo proíbe a escravidão, a gente se vê livre dos escravos, e o que a gente ganhou? Nada. Por isso que a primeira coisa que o governo republicano vai fazer quando chegar no poder é indenizar os latifundiários que perderam seus escravos. Foi a primeira coisa que o governo Deodoro da Fonseca fez, ainda em seu governo provisório. No governo provisório, assim que ele assume, vamos indenizar os latifundiários que perderam escravo. Lógico, porque foram os latifundiários que colocaram no poder. Então a questão abolicionista, os latifundiários do Vale do Paraíba, eles rompem com o governo porque perderam seus escravos e não foram indenizados. Mas o pessoal do Oeste Paulista não tem nada a ver com isso, porque o pessoal do Oeste Paulista utiliza da mão de obra imigrante assalariada. O que leva o pessoal do Oeste Paulista é a questão republicana. Vamos entender? Os cafeicultores do Oeste Paulista vão criar o PRP, Partido Republicano Paulista. E eles vão defender o federalismo. Cidadão, por que eles defendiam o federalismo? Porque no federalismo, cada estado tem autonomia para se autogerir. No império não. No império, as províncias eram controladas pelo governo central. Qual é a vantagem para São Paulo nisso? O lucro do café. Porque quando era império, todo mundo produzia tudo, o império concentrava, mas a principal região produtora, que era São Paulo, que era o café,
ela não ia ter uma diferenciação em relação às outras na hora de dividir os lucros do café pelo governo. É uma conversa parecida agora o que o pessoal fala sobre as regiões produtoras do pré-sal, né? Produtoras de petróleo na região do pré-sal. O pessoal diz, olha, a gente que produz tem que ter uma participação maior dos estados que não produzem. Era o que os paulistas imaginavam. A gente que produz café tem que ter lucratividade maior do que os estados que não produzem. E aí eles defendiam o quê? O federalismo. Porque o Brasil, passando a ser república, uma república federalista, cada estado vai administrar os seus próprios lucros da sua própria economia. Então São Paulo ia administrar os lucros do café. Já os militares, nós temos também dois motivos. As questões platinas e as questões militares. As questões platinas envolviam uma disputa entre Brasil e Argentina pelo domínio da bacia do Rio da Prata. A bacia platina é importante porque o Rio da Prata e os seus afluentes, eles cortam 4 países. Nasce na Argentina, entra no Uruguai, entra no Brasil, desemboca no Atlântico. Um dos seus afluentes, pela Argentina, entra para o Paraguai, entra no Brasil, desemboca no Atlântico. Quem já foi em Foz do Iguaçu, por exemplo, né? Quando você está lá no Rio Paraná, você tem exatamente isso, né? De um lado você está aqui é Brasil, do lado de lá do rio é Argentina, do outro lado do rio ali é Paraguai, né? Ali faz parte da bacia platina. Pois bem, numa época em que não tinha avião, não tinha caminhões, as ferrovias eram poucas e eram apenas dentro do Brasil, não havia ferrovia interligando Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, o comércio era o fluvial. Quem tivesse o domínio da bacia platina, teria então o poder na economia. E é aí onde o Brasil vai promover intervenções importantes. Com o apoio do Exército Brasileiro, Dom Pedro II promoveu uma intervenção no Uruguai, uma intervenção na Argentina e destruiu o Paraguai. O Paraguai de Solano Lopes, que na história tradicional tinha a intenção de conquistar terras no Brasil para poder ter saída para o Atlântico, essa é a história tradicional, né? Ele era uma ameaça aos interesses territoriais brasileiros. Mas existia outra questão por trás. O Paraguai, no seu processo de independência, ele não precisou da ajuda de ninguém. A independência do Brasil foi financiada pela Inglaterra. A independência da Argentina foi financiada pela Inglaterra. A independência do Uruguai foi financiada pela Inglaterra, porque nós estudamos aqui a Guerra da Cisplatina. E o Paraguai, sozinho. Como é que pode, Aciliano? É porque o Paraguai ele não tem saída para o oceano. Então, quando foi haver o processo de independência do Paraguai, se a Espanha quisesse mandar tropas, tinha que entrar ou pelo Brasil, ou entrando lá pela Bolívia, pelo Chile, né? Vindo pelo Pacífico. Vindo pelo Brasil, o governo brasileiro ia ter que permitir. Vindo pelas suas colônias pelo Pacífico, tinha um problema bem pequenininho. A Cordilheira dos Andes. Como é que as tropas iam passar por cima da Cordilheira dos Andes? Então o Paraguai conseguiu sua independência sozinha. E com isso ele conseguiu desenvolver uma economia autônoma. Aciliano, o Paraguai era uma superpotência? Estou dizendo isso não. O Paraguai ele era autônomo. Ele tinha uma produçãozinha agrícola para ele, tinha uma produçãozinha manufatureira para ele, mas o Paraguai não ia, obviamente, ser uma ameaça para nenhuma potência imperialista. Mas ele era um exemplo. Esse que é o problema. O Paraguai era um exemplo perigoso. Se os outros países da América resolvessem seguir o exemplo do Paraguai e todo mundo fosse autônomo agora, quem é que a Inglaterra ia explorar? Por isso que a rainha Vitória, que era a rainha da Inglaterra, então disse, Paraguai must be destroyed. Daqui a pouco vai começar o jogo aí, Brasil e Paraguai. Muito bem. Então dessa forma, esse Paraguai ganha pelo menos de 1-0, né? Para acabar logo essa besteira logo. Bom, tem nem perigo. Rapaz, o time que perdeu para Colômbia vai ganhar de quem? Mas vamos pra cá. Mas vocês vai... Não. É do Brasil que eu estou falando mesmo. Isso. Ô, bandido, rapaz, eu estava assistindo esses jogos, cada um pior. Pense que coisa sem futuro. Não, ontem aquela disputa de pênalti ali. Ninguém sabe quem batia pior. Chuta para fora, chuta na trave, chuta para fora, chuta para fora. Negado, quem fizer um gol ganha. Pronto, aí foi isso. Mas vamos para cá. Então, dessa forma, a Inglaterra vai financiar o Brasil. E o Brasil, que tinha o apoio da Argentina e do Uruguai, formando então ali a Tríplice Aliança, vai destruir o Paraguai. O Brasil passou a ter o domínio da bacia platina.
Essa qual é a importância disso para a crise do império? Ah, sabe qual é a importância? O Brasil era monarquia. Argentina, Uruguai, Paraguai, república. Nos militares, você começou a ter então um sentimento republicano. O Brasil era o único país que tinha escravos. Argentina, Paraguai, Uruguai, não tinha escravidão. A maioria dos nossos soldados, escravos, que tiveram sua liberdade, mas quando voltavam para o Brasil, as suas famílias, seus amigos, todos eram escravos ainda. Foi o que caiu na questão do Enem ano passado, que é uma questãozinha que a gente tem aí para resolver, né? Que aí a gente vai dar o gabarito, né, das últimas questões, para você não ficar sem o gabarito. Aí vamos lá. Questões militares, a punição de 2 coronéis, Coronel Sena Madureira, Coronel Cunha Matos, que foram punidos injustamente. Então os militares, se sentindo injustiçados, vão se unir aos cafeicultores e vão derrubar o império. E a igreja, Ciliano? A questão religiosa. Quando teve a unificação da Itália, o Papa Pio IX estabeleceu a bula Silabis, promovendo a perseguição à maçonaria. O problema é que aqui no Brasil as ordens do Papa só entram em vigor se o imperador permitir, e Dom Pedro II era maçom. E ele não vai permitir a perseguição da maçonaria no Brasil. 2 bispos, Dom Vidal e Dom Macedo, obedecem ao Papa e desobedecem ao imperador. E dessa forma eles vão ser presos. E aí a Igreja Católica ficou descontente com o império. E a Inglaterra, Ciliano? A questão Christ. Devido ao roubo da carga de um navio inglês, Príncipe de Gales, que naufragou no Rio Grande do Sul, esse navio estava indo para o Uruguai, cheio de produtos, roubaram a carga todinha. E devido à prisão de militares ingleses que tinham tomado uns negocinhos lá no Rio de Janeiro, você vai ter um rompimento das relações diplomáticas entre Brasil e Inglaterra. Peraí, Ciliano. Tu está querendo dizer então que todos que apoiavam o império tiveram motivos para romper? É, todos. E vamos ser sinceros, eles até fizeram as pazes. Porque, por exemplo, a igreja, depois que o imperador mandou soltar os bispos, a relação volta. Mas, meu amigo, uma relação, seja ela qual for, seja a relação entre Estado e outro Estado, entre grupos políticos, entre namorado e namorada, é que nem um espelho. Uma vez que quebra, nunca mais volta a ser igual. Tem uma música sensacional de um cara chamado Guilherme Arantes, que ele diz exatamente isso, né? Ele diz assim: pra que ficar juntando os pedacinhos de um amor que já acabou? Nada vai colar, nada vai trazer de volta a beleza cristalina do começo, e os remendos pegam mal, melhor nem tentar. Afinal, a gente sofre de teimoso quando esquece do prazer. Adeus também foi feito para se dizer bye bye, so long. Well. Sai, você é cantor agora. Foi embora pra cá. Lembrar quando eu era adolescente, a idade de vocês, que eu tinha uma banda de rock no colégio. Aí era massa. Já foi tudo. Já fui roqueiro, já fui tenente. Hoje eu sou professor. Amanhã eu sei lá o que é você, não é não? O bom da vida é isso. A gente está o tempo todo mudando. Pois bem, então, a relação já não era mais a mesma. Uma relação quando quebra, tu acabou com o teu namorado, tu brigou com o namorado. Pronto, como é teu nome, minha bonequinha? Thalita. Eu namoro com a Thalita, né? Aí eu resolvi ir pro São João hoje à noite. Aí a Thalita, eu não vou não. Pai, eu vou só, vou com meus amigos. Aí pronto, eu vou. Fiz nada, fiquei com os amigos, batendo um papo. Aí a Thalita, quando for amanhã, acaba o namoro. Não dá mais certo não. Você fica saindo com seus amigos, tá certo, não dá mais certo, acabou. Tchau. Aí a Thalita pensa melhor, quando é de noite, liga pra mim: Ceci, amor, vamos conversar. Eu tava de cabeça quente, vamos voltar. Papai, não volte não. Só se você tiver sangue de barata. Porque na próxima briga que tiver, ela vai jogar na tua cara: mas naquele dia você foi para o São João. Vai ficar pro resto da vida isso aí. Ela vai ficar só dizendo. Daqui a 50 anos, tu vai estar morrendo aqui. Ai, minha velha, vamos para o São João. Naquele dia você foi. É desse jeito. Então é melhor você fazer o quê? Ah, cara, tchau, Thalita, dá mais certo não. Vai atrás do outro, eu vou atrás do outro, pronto. Foi o que o império fez. Olha, o império não. Foi o que esses grupos fizeram. Abandonaram Dom Pedro e proclamaram república. Só tirar aqui então essa dúvida. Por que o Paraguai fortaleceu sua indústria? Eu não digo indústria, tá? Amigão que perguntou. O Paraguai, o que ele tinha forte era uma manufatura. Estava no seu processo. O Paraguai estava um surto de industrialização igual ao do Brasil, tá? Mas que não era nenhuma ameaça a nenhuma potência. Pessoal, para a gente dar as respostas finais, deixa eu só dizer uma coisa. Na hora da digitação, teve um probleminha lá no gabarito, página 58, teve um probleminha no gabarito das questões de casa.
a complementar. Ó. A questão 6 e a questão 9 ficou sem gabarito. Está todo mundo vendo aí? Questão 6, o gabarito vai ser a letra... Não, eu estou dizendo a complementar de casa. Página 58. Lá no gabarito que fica no final, tem duas questões de casa que ficaram sem gabarito, a 6 e a 9. A questão 6 de casa, complementar, é letra C de casa. Anote aí para quando você for resolver. A questão 9 é a de avião. Tá? E as nossas finais, que são exatamente a questão do Enem, essa aí da Guerra do Paraguai, essa outra do Enem aí, que são as leis abolicionistas, ficou então o gabarito final. 6, D de doidim, doidim, doidim. 7, A de amor. 8, A de amor. 9, D de novo. E 10, B de beijo. Meus amigos, sempre é um grande prazer estar aqui. Aquela frasinha que sempre fica. Lembre-se, o pior escravo é o que pensa ser livre. É o escravo da própria ignorância. No dia que a gente tiver consciência que a gente é dominado, a gente se liberta. Tchauzinho.